Bom dia novamente. Para quem não viu minha apresentação mais cedo, meu nome é Leonardo Neto. Estou aqui conduzindo os trabalhos desse Rio International Publishers Summit, dentro de uma programação do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, dentro da Bienal. E a trilha dessa manhã é inteligência artificial, né, esse assunto tão urgente, tão palpitante. Contar para vocês que na mesa anterior, quando a gente discutia o uso consciente dessas ferramentas no mercado editorial, o tema dos direitos autorais surgiu com bastante frequência, então é de fato um tema muito importante e relevante para essa discussão, né? E para essa mesa, então, que é justamente discutir o futuro do direito autoral, tendo por base a inteligência artificial, a gente convidou o Dr. Gustavo Martins. Ele é advogado especializado em propriedade intelectual. O Dr. Dalton Morato, também especializado nesse assunto. Teremos a participação da doutora Patrícia Peck, que está ali na tela. E daqui a pouquinho a gente vai ter diretamente da Colômbia o Fred Foreiro. Ele está se conectando, já aparece aí na tela. Ele é do CERLAUC, que é o Centro Regional de... Eu nunca lembro o que significa o CERLAUC, mas é o órgão da Unesco para apoio ao livro na América Latina e no Caribe. E eu vou novamente fazer essa mediação, e eu gostaria, o doutor Gustavo preparou uma apresentação para que a gente possa ser introduzido ao tema, né? Então, Gustavo, eu gostaria que você apresentasse, fizesse a sua apresentação, e na sequência a gente passa para os debates. Bom dia a todos, um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço a Bienal, ao Publisher Summit, a Marta Ribas, a todos os organizadores aqui do evento. É uma honra e um prazer estar numa mesa com o Dalton, o Leonardo, a Patrícia, o Fred, enfim. E parabenizo a vocês que estão aqui curiosos para ouvir esse assunto palpitante, intrigante. Na primeira mesa já viram várias perplexidades, não é? E vamos tentar, então, trazer o que a gente tem no mercado, já que a lei nem sempre consegue alcançar os fatos. Os fatos correm muito antes da lei. Então, vamos começar direto ao ponto. Ok? Tá bom, ok. Então, eu trago aqui uma lembrança, Bienal do Livro, 6 de setembro de 2140. E as pessoas mencionando como é que era, em 2023, pessoas se reuniram para discutir a inteligência artificial. Estava na inteligência artificial polida naquela época, saímos da lascada, já está na polida agora, né? E como é que era a perplexidade, não havia lei ainda, projetos de lei sendo discutidos, né? Então, 116 anos após, e eu vejo, faz um referencial, voltando para trás, 116 anos atrás, Santos Dumont inventa o avião, o quanto mudou, quer dizer, quanto mudará daqui a 116 anos. O processo de aceleração do tempo histórico é gigantesco e a lei nem sempre consegue alcançar os fatos. E nós, advogados aqui, ficamos com a desafiante tarefa de intuir quando um editor pergunta o que fazer agora. É rápido, hein, Leonardo? Então, está lá o direito perseguindo a lei. Nós temos projetos de lei sobre inteligência artificial que estão sendo discutidos no Congresso, projetos de lei sobre direito autoral que estão no Congresso, a tecnologia revolucionando todo o nosso mercado. A gente viu aqui a interpenetração, a questão da extração de dados. O e-book começa a trazer a questão da extração de dados. Os leitores de e-book, quando consultavam um dado qualquer, uma tradução, ficava armazenado no livreiro. E aí, essa mineração desencadeou o processo de extração de dados. Começa, então, com o suporte material, uma fragmentação de conteúdo. É a pasta do professor, é a minha biblioteca, é a venda do capítulo, é a questão do uso e não da venda. O compartilhamento, o sharing é o grande momento. Uso fragmentado, plágio fragmentado. Começa, então, a haver plágios. Eu posso dizer que ontem foi suspensa a decisão que tinha decretado o sigilo de justiça num processo movido por Nora Roberts contra uma pessoa que plagiou seus livros usando fragmentos de livros dela. Então,
já está liberado, posso falar, durante muito tempo eu não pude falar, há um processo sobre essa questão do plágio fragmentado, um liquidificador, um mosaico de textos que compuseram um livro, está na justiça. Fio do telefone, tecla, tela e voz. Quer dizer, a Amazon prevê no friction. Você comanda a Alexa, comanda o Siri, comanda o rádio, comanda a voz, ouve o podcast, tem o audiobook, muda o suporte físico para o suporte imaterial. Os booktubers, os influencers, e agora paga-se para não ter comercial no Spotify. Você não paga para ouvir a música, você paga para ouvir a música sem o comercial. Então, vai mudando, o conceito vai mudando. E, antes falei de forma, agora é questão do conteúdo. A Flávia falou sobre uma alteração de conteúdo de um presidente da empresa dela que mudaram a voz e todo o discurso dele. Acharam o discurso datilografado de John Kennedy, quando ele foi assassinado em 22 de novembro de 63. Recentemente, a BBC inseriu no computador a voz dele, inseriu o discurso, e vocês podem ouvir na BBC o discurso que o Kennedy nunca pronunciou, pois ele iria fazer na noite que foi assassinado. É a criação da inteligência artificial, que é para o bem, mas também para o mal. Beethoven deixou uns riscos da 10ª Sinfonia de Beethoven e o computador completou a 10ª Sinfonia de Beethoven, uma parceria com 200 anos de diferença entre Beethoven e o computador. Quem será o titular desse direito autoral? Então, no prático, na hora que o telefone toca para o Dalton e para mim, doutor, o que é que eu faço? Olha, você vai botar no contrato de edição que o autor declara que não usou inteligência artificial, ou que ele está proibido de usar a inteligência artificial no seu texto, por conta das repercussões. Mas se ele usou, eu acho importante que, doravante, como o direito autoral envolve também direito do consumidor, se esclareça, esse livro tem textos usados pela inteligência artificial, esse livro tem imagens feitas pela inteligência artificial. Aí não é só o direito autoral, é o direito de imagem, é o direito do consumidor, é a informação, é a concorrência. No audiobook, outro problema. Eu falo, eu recito, eu narro um livro, mas a minha voz pode ser copiada, sintetizada e reproduzida para sempre. Como também as imagens escaneadas de figurantes em filmes hoje em dia. Então, já estamos falando de imagens, de livros. Como é que o Arnaldo Antunes recebe direito autoral, já que a sua poesia é recitada no meio de uma música da Marisa Monte? Um é ECAD, o outro é pagamento direto. Então, quanto tempo eu posso usar essa imagem? É uso indefinido por muito tempo, essas variações da imagem, o scan, o holograma. Então, falava aqui, é Flávia, essa moça aqui, o nome dela aqui, Luciana Gabin, eu pensei que era Flávia Gabin. Então, o GPT, a inteligência artificial generativa, ela é alimentada. Então, já a Folha de São Paulo publicou um artigo em que já há textos que imitam Guimarães Rosa e também o ChatGPT ignora Santos Dumont como inventor do avião. Perguntaram, quem inventou o avião? Os irmãos Wright inventaram o avião. Então, essa questão da confiabilidade do ChatGPT, e o Leonardo falou, a palavra-chave, a meu ver, é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Ele tem que ser usado com parcimônia, mas o juízo crítico da pessoa é que vai decidir sobre a validade, a confiabilidade ou não. Né? Antes, o conto de Machado de Assis, a agulha e a linha, né? Quem entrava e abria o caminho era a agulha, mas quem ia para o baile era a linha. Hoje, vamos dar um passo atrás. E o costureiro que desenhou o projeto do vestido. Né? Então, a gente avança mais um pouco em termos de pesquisa do iceberg, não fica só a parte frontal, a parte visível. Né? O direito tem que atingir também a parte invisível. Já estou concluindo. Há 2 projetos de lei no Congresso. Um que fala de contrato de edição, do direito autoral, que não pode conter cláusulas de cessão, isso é muito importante em editoras de livros didáticos, que fazem livros sobre encomenda, há uma proibição. E o segundo, que fala da inteligência artificial, que a extração, reprodução e armazenamento de dados só pode ser feito por jornalismo, museus, arquivos e bibliotecas.
Então, o problema do armazenamento de dados, que o Dalton vai muito bem falar sobre a lei de inteligência artificial. Então, eu estou trazendo aqui para vocês apenas pontos de destaque, pontos de interação dessa questão do direito autoral. E aqui, o último slide. A lei brasileira declara que autor é a pessoa física. Esse é um ponto pacífico da lei, não se atribui. Eu posso atribuir a titularidade da obra a uma empresa, a uma editora, mas o autor é a pessoa física que criou a obra. Vamos ter um dia, eu tenho um livro do Ian McEwan, As Máquinas como Eu, quer dizer, que é um triângulo amoroso entre um casal e um androide, né? Então, vai brevemente o transhumanismo que Ray Kurzweil prega, interação homem-máquina cada vez mais rápida, transformação da mentalidade, do cérebro, da consciência. Marte vai ser colonizada por androides com uma mentalidade humana, mas há uma indefinição no mundo sobre a questão da titularidade das obras criadas pelo direito autoral. Há quem diga que elas já nascem em domínio público, criadas por um programa. Ao serem criadas, não pode ser titularidade de ninguém, qualquer um pode usar. Ou a titularidade é do autor da máquina, do que fez o programa, ou seria um direito conexo, como o direito do intérprete em relação ao compositor da música. Maria Bethânia interpreta uma música que não é de autoria dela, mas a sua interpretação agrega um valor especial à música, ela tem um direito conexo, não é de autor, é um direito ligado ao direito de autor, mas é isolado, individualizado. Então, por último, a questão da liberdade de expressão. Eu trago aqui um catálogo, um índex de livros proibidos em 1501 na França, né? Já vi essa questão, e recentemente, dia 31 de agosto, o Texas Ban, uma lei do Texas que manda que os livreiros classifiquem os livros conforme o conteúdo sexual, mas se essa classificação não tiver de acordo com a Agência Educacional do Texas, eles são cancelados, não podem mais vender livros. No dia 31 de agosto, uma semana atrás, exatamente um juiz do Texas suspendeu essa lei e proibiu essa questão do Texas Ban. Então, concluindo, eu queria dizer que hoje, 6 de setembro de 2023, completam-se exatamente 4 anos da data em que fiscais do prefeito estiveram aqui tentando proibir e apreender o livro do Beijo de Dois Rapazes. Mas o Sinel me ensinou na época, Leonardo publicou uma coluna muito boa e a gente conseguiu uma decisão histórica, a meu ver, que proibiu a censura e por isso a gente pode, hoje em dia, estar aqui livremente. Mas eu queria fazer esse registro para dizer que é uma introdução simples sobre o direito autoral, que tem muitas questões pela frente ainda e que a gente vai discutir mais adiante. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu gostaria de informar a vocês e a todos que o Fred também já está online conosco, então ele vai, de fato, participar na mesa conosco. Mas eu gostaria de passar para você, Patrícia, para que você nos desse a sua opinião a respeito do futuro dos direitos autorais frente a essas ferramentas de inteligência artificial. Bem, bom dia a todos. Obrigada, Leonardo, aqui pela oportunidade. Agradeço o convite aqui do SNEL, de estar aqui nesse painel, aqui na Bienal do Livro, também os meus colegas de painel, né, aqui a fala do Dr. Gustavo Martins, que já ilustrou muito bem a problemática complexa que estamos enfrentando no hoje, para viver esse amanhã já ilustrado aonde vamos chegar, né? Também ao Dr. Dalton, né, que estivemos juntos e nos encontramos na sexta-feira passada, na abertura da Bienal, que sei que também vai tratar muito bem do desafio de mostrar a todos como que está o PL de inteligência artificial, e ao Fred, que estou vindo aqui na tela comigo, né? Como está? Muito gosto de conhecer-te, Fred. Então, vou fazer aqui uma visão que eu acredito que se conecta bem com, foi colocado pelo Dr. Gustavo, que dentro de uma linha de pesquisa, né, minha tese de doutorado foi sobre propriedade intelectual das bases de dados que alimentam a inteligência artificial ali,
elaborada, defendida junto ao Departamento Internacional da Universidade de São Paulo, com orientação da professora Maristela Basso. Na época, né, com a pesquisa iniciada de 2014 e com um período internacional, né, tanto na Alemanha, no Max Planck, para poder fazer o estudo comparado, né, em 2017, e na Columbia University, nos Estados Unidos, com o apoio e orientação da Jane Ginsburg, né, filha da já falecida ministra da Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, já mostrava como era desafiador e um tema internacional. Então, primeiro eu queria colocar que qualquer assunto relacionado à inteligência artificial e à própria pauta dos direitos autorais, que vem cunhado com tratados internacionais, sempre desafiaram, por serem uma temática que não é enfrentada isoladamente em cada país, mas por ser um tema que nos exige pensar de uma forma ampla e internacional, né? Acho que esse é o primeiro desafio, por isso fico feliz de ver aqui também a presença do Fred, né, com essa questão do laboratório da Unesco, né? A gente já está aqui representado também num fórum que não esteja limitado ao Brasil, né, mas com um olhar de fora. Segundo, algumas das premissas colocadas, como o fato de que toda interação robótica e que a gente utilize uma inteligência artificial, com toda certeza é essencial que se trabalhe premissas éticas, e entre elas um dever de transparência. Então, lógico, ainda sem definir qual vai ser o modelo de negócios que a gente consiga trabalhar nesse mercado que está evoluindo. Nós vivemos uma sociedade digital que a gente conseguiu mudar o modelo de suporte do próprio livro, né? Ou seja, nós fomos desmaterializando do suporte físico para o digital, que trouxe o efeito da reprodutibilidade absoluta. Isso tem um lado bom, houve uma diminuição de custos e houve uma conexão mais direta dos próprios artistas e autores com o público final, né? Isso trouxe toda uma democratização de acesso ao conhecimento e à informação, e é disruptivo, e a gente sabe todo o efeito disso em todo o ecossistema, e que a gente tem enfrentado há mais de 30 anos, dando crédito praticamente ali ao www do Tim Berners-Lee, mas podemos ir até 1950, se nós quisermos pensar numa janela temporal aí de digitalização da sociedade. E não quer dizer que a gente já alcançou melhores modelos, né? Porque nós nos acostumamos a atrair o público para o ambiente digital numa promessa de gratuitidade, como se acessar esse ambiente, esse espaço digital, fosse viabilizado numa oferta gratuita em que a moeda se tornou os dados dos indivíduos, e aí mais recentemente tivemos que regular essa relação que ficou em desequilíbrio. Na fala do professor Hilt, do Max Planck, toda vez que há um desequilíbrio dentro de um modelo de mercado, né, que ele chamaria ali de market failure, nós temos que regulamentar, trazer uma legislação para equilibrar as relações. E isso começou a acontecer, né? Promete-se um ambiente digital que dá acesso a todos, que você pode acessar qualquer informação e conhecimento, em que tudo seria gratuito, mas não existe modelo de almoço grátis, né? No cheque da conta estão os dados, e no final, na monetização disso tudo, também está o conteúdo autoral, que apesar da reprodutibilidade do digital ter sido um ambiente facilitador inicialmente, né, porque diminuiu o custo do próprio papel e é economicamente e ambientalmente favorável dentro da cultura do ESG atual, nós sabemos também que perde-se o quê? O controle. Eu acho que aqui nós estamos falando, então, de pilar ético, de transparência, de como que nós trazemos nas ferramentas tecnológicas mecanismos de controle, de check and balance, né? Para quando nós temos possibilidades de riscos que podem trazer ali extremos, né? Que comprometem os modelos. E aí, para onde que isso para, né? Nós pactuamos em tratados internacionais
direitos morais e patrimoniais para os autores. Eu acho que foi muito bom quando o doutor Gustavo mencionou que a gente já construiu e fomos adaptando o direito autoral para enxergar direitos conexos, como o do intérprete. Talvez a gente enxergue que a melhor forma de abraçar e recepcionar uma criação com inteligência artificial, e se ela de fato virar uma superinteligência com capacidade de ter algum tipo de originalidade, a gente possa trazer esse mesmo instrumento, ou até um novo, porque nada impede que a gente tenha essa capacidade ainda para frente, mas ainda hoje não poderíamos retirar um direito, por exemplo, moral do crédito. Então, não é porque um algoritmo aprendiz aprende como uma criança, que é lendo e vendo tudo que já foi feito, que quando eu pergunto algo para ele, ele não tenha que dizer de onde que ele aprendeu aquilo. Se eu ensino isso hoje numa escola, para que um aluno, um jovem, tenha que citar fonte e dar o crédito da autoria, eu tenho que ensinar um algoritmo a citar fonte e dar o crédito de autoria. Nós não podemos desaprender o direito, nós podemos inventar direitos novos para comportamentos novos, para modelos que nós estamos construindo para uma sociedade em transformação. Agora, nós não estamos dando passo para trás, nós estamos dando passo para frente nessa discussão de futuro. Então, romper com premissas de transparência, de eu saber que eu estou lidando com uma inteligência artificial, ela se apresentar assim. Se um conteúdo, uma obra, tenha sido criada com o uso de inteligência artificial, tem que ter um rótulo, uma chancela, pela liberdade e direitos de escolhas, de eu saber que aquilo é feito por robô, e isso vem num debate até das plataformas. Porque hoje, se eu interajo com uma pessoa que está impulsionada por bots, é diferente de uma pessoa cujos likes são humanos. A gente não pode dizer que algo feito por humano versus algo feito por máquina, no direito de escolha dos seres humanos, vai ter o mesmo peso. Pode ser que sim ou não, as gerações futuras vão decidir isso, mas o direito de livre-arbítrio, de escolha, está no princípio da transparência. Eu tenho que passar essa informação adequada. Então, concluindo, hoje, e seja a OCDE, a própria Unesco, o que se tem discutido até numa visão para tratado internacional, começa no Ethics by Design. Qualquer desenvolvimento de inteligência artificial tem que já trazer algumas premissas. Hoje, lá no escritório, a gente tem uma equipe robótica e a gente tem 2 chatbots. É possível em programação, né? Eu sou programadora desde os 12 anos, em computação, trazer um Lex dataset para o modelo algorítmico. Eu não tenho por que ensinar um bot, até um cachorro robô, em um aprendizado sem que ele já saiba o código de ética atual, a lei de direitos autorais atual. Ele pode seguir essas regras mínimas, ele pode, no final, citar fontes, autoria, ele, ao reunir aquela informação ou aquela imagem, construa algo que realmente tenha alguma originalidade, vamos discutir como que podemos remunerar isso. Eu gosto muito de pensar que a gente às vezes não está inventando a roda, né? A gente pode tomar proveito dos modelos existentes e dar segurança jurídica e conforto às relações, que ao invés de ser contratos isolados no caso a caso, porque vai dando um nível de desafio de como você negocia isso, até do ponto de vista dos autores, é preferível o modelo de negócio estar pactuado via associação, né? E aí, lógico, para trazer para uma legislação, o top-down é uma atualização da lei. Sim, leis ficam obsoletas. Acho que a lei de direitos autorais é de 98, a brasileira. A gente já enfrenta um desafio técnico que nos coloca a necessidade de enxergar tudo isso e atualizar. Mas atualizar para continuar a valorizar a criação humana. Temos que continuar a valorizar a criação humana. E a máquina vai continuar sendo uma ferramenta
para viabilizar a criação humana. É com isso que eu queria concluir a minha fala. Muito obrigada. Obrigado, doutora Patrícia. Eu gostaria de passar agora para o Dalton, como o próprio Gustavo disse, a Patrícia também. Há discussões no Congresso Nacional para abarcar e entender e regulamentar essas questões dos direitos autorais, em especial a Lei 2.338, de 2023, que você vai nos apresentar e tecer suas críticas a respeito dela. Por favor. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Bienal pelo convite, cumprimentar os demais membros aqui do painel, a doutora Patrícia, o Gustavo, o Pedro também, o Fred, Leonardo. Muito obrigado a todos, obrigado aos presentes aqui, porque esse tema realmente é de extrema importância e, neste exato momento, no Congresso Nacional Brasileiro, estão 7 projetos de lei que buscam regulamentar e disciplinar o uso da inteligência artificial no Brasil. Desses 7 projetos de lei, um projeto me parece que é o projeto mais importante, que é o projeto de lei número 2.338 de 2023, que foi baseado num trabalho feito por uma comissão de juristas nomeada pelo presidente do Senado Federal em 2022. E essa comissão de juristas, o seu presidente foi o ministro Cueva, ministro do Superior Tribunal de Justiça, e no ano de 2022, essa comissão de juristas fez 10 audiências públicas para ouvir especialistas sobre diversos temas envolvendo inteligência artificial. E, ao final desses trabalhos e dessas audiências públicas, em dezembro de 2022, essa comissão de juristas apresentou, então, um texto, um anteprojeto de lei, que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, apresentou como um projeto de lei neste ano de 2023. É um projeto de lei extenso, rico em detalhes, disciplinando várias facetas da inteligência artificial e, no que tange ao direito de autor, ele traz apenas e tão somente um artigo. É o artigo 42 desse projeto de lei, que foi baseado numa diretiva europeia de 2019, de mineração de textos e dados. E essa referência à diretiva europeia de 2019 é clara, inclusive nos debates da Comissão de Juristas em 2022, essa diretiva europeia sempre foi mencionada e destacada. Ao contrário da diretiva europeia de 2019, que trata da mineração de dados e textos apenas e tão somente permitindo a reprodução de conteúdos protegidos por direitos autorais em casos de pesquisas realizadas por instituições de pesquisas sem finalidade lucrativa e que têm um legítimo interesse em realizar aquela pesquisa. A diretiva europeia vai além, que essas instituições não podem ter qualquer tipo de relacionamento com pessoas físicas ou jurídicas que tenham finalidades lucrativas. E lá, na diretiva europeia, também existem regras muito fixas e rígidas no que tange ao armazenamento dessas obras e ao uso que é feito. Já no projeto de lei brasileiro, que se fundamentou nessa diretiva europeia de 2019, ele vai muito além. Além da reprodução, ele fala em armazenamento, fala em extração e também fala em transformação das obras. Só que, ao contrário da diretiva de 2019 europeia, a lei, ou futura lei brasileira, ela diz que entidades, museus, bibliotecas, não definem se essas entidades podem ou não ter finalidade lucrativa. O projeto de lei também não diz o que vai ser feito com essas obras que serão criadas. Não fala também sobre o armazenamento dessas obras. Não fala também sobre o futuro uso dessas obras. Ou seja, o projeto de lei brasileiro, ele é muito amplo. E mais, da forma como está redigido, muito embora esse projeto de lei traga nos seus incisos, do artigo 42,
a regra de 3 passos da Convenção de Berna, o Brasil é signatário de uma convenção internacional que trata sobre propriedade intelectual. Ela foi promulgada no Brasil em 1975, essa convenção internacional traz responsabilidades para o Brasil, e essa convenção internacional, no seu artigo 9º, traz 3 regras, chamada de regras dos 3 passos, que devem ser observadas para limitar o direito de autor. Então, um Estado-membro como o Brasil, de acordo com a Convenção de Berna, pode estabelecer uma exceção a direito de autor, desde que essa exceção seja em casos específicos e especiais, não traga prejuízos injustificados ao autor e não dificulte a exploração normal da obra. O projeto de lei 2338 de 2023, ele não observa essa regra dos 3 passos. Por quê? Primeiro, porque ele é muito amplo. Ele não traz certos casos especiais. Segundo, ao permitir que essas entidades tenham ou não finalidade lucrativa, esse projeto de lei ele vai extinguir e não vai permitir que se crie no Brasil um sistema de licenças. Por quê? Porque hoje o autor e o editor, eles podem licenciar os seus conteúdos para as empresas que estão por trás dos sistemas de inteligência artificial. Podem. Nos Estados Unidos isso já é feito. Tem várias entidades que licenciam os seus conteúdos lá. Aqui no Brasil, com a redação que o projeto de lei apresenta, esse mercado já vai ser extinto no nascedouro, porque não vai haver a possibilidade de autor e titular de direito licenciar o seu conteúdo, porque as empresas por trás dos sistemas de inteligência artificial, elas terão o direito de acessar os conteúdos de forma gratuita, sem nenhum tipo de pagamento ou autorização. Além disso, o projeto de lei brasileiro também ele ofende o Acordo TRIPS, que no seu artigo 13 também traz uma regra similar à regra dos 3 passos da Convenção de Berna. E mais importante, esse projeto de lei que está em discussão, semana passada foi criada uma comissão temporária interna no Senado Federal, composta por 13 senadores titulares, mais 13 senadores suplentes, para discutir não só esse projeto de lei, o 2338, mas todos os demais projetos que estão em andamento e aqueles que venham ser apresentados. Essa comissão vai ter o prazo de 120 dias para discutir internamente esses projetos de lei e ouvir as sugestões da sociedade. Então, eu acredito que a Bienal pode, aqui é o palco ideal para justamente nós levarmos ao conhecimento do público que o Congresso Brasileiro está discutindo neste momento, e pelo prazo de 120 dias, contado da semana passada, justamente o futuro da inteligência artificial no Brasil, sendo que o Brasil será o primeiro país a legislar todos os usos da inteligência artificial. Não existe nenhum outro país que tenha uma lei específica sobre vários usos. O que tem-se é na Europa, a Diretiva Europeia de 2019, que trata apenas e tão somente da mineração de dados e textos para fins de reprodução e treinamento de sistemas de inteligência artificial. Então, aqui no Brasil, assim, nós não entendemos qual é a razão de ter tanta pressa em buscar essa legislação, sendo que até nos Estados Unidos e no Canadá, inclusive no Canadá, a inteligência artificial lá é muito mais desenvolvida que no Brasil e até que nos Estados Unidos, porque lá realmente existe um incentivo público e muitas empresas a investir em inteligência artificial. Não há necessidade, pelo menos até este momento, de legislar sobre inteligência artificial. Então, nós não entendemos o porquê que o Brasil tem que ser o primeiro país do mundo a ter uma legislação abrangendo todos os aspectos da inteligência artificial e mais, trazendo uma regra de limitação a direitos de autor. Não faz sentido. O ideal seria aguardarmos, eventualmente, uma legislação, seja europeia, seja dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, para verificar os efeitos que essa legislação pode trazer para a indústria criativa. Porque da forma como está sendo conduzida essa discussão no Congresso brasileiro, sem ouvir os representantes da indústria criativa, sem ouvir os autores.
Nessas audiências públicas que aconteceram em 2022, na Comissão de Juristas, nenhum autor participou, nenhum autor de livro foi ouvido. O que foram ouvidos foram especialistas, advogados, juízes, pesquisadores, nenhum autor de livro. Sendo que o autor de livro vai ser o mais impactado pelo uso de inteligência artificial. Porque a obra gerada por inteligência artificial, porque a obra não é criada por inteligência artificial, a criação decorre do ser humano. Então, a obra gerada por um sistema de inteligência artificial, ela pode vir a competir com um livro de um autor, criado por um autor. E essa competição é correta? É leal? É uma concorrência legítima, concorrência leal? Não é. Então, o que vai acontecer? No Brasil, como está sendo conduzida essa discussão, vão prestigiar e privilegiar as indústrias tecnológicas, os grandes provedores de aplicações de internet, em prejuízo da indústria criativa, não só de livros, mas todos os demais criadores intelectuais. E pegando gancho até no que o Dr. Gustavo disse, citando a nossa Lei de Direitos Autorais, que o autor é pessoa física, o próprio artigo 7º da Lei de Direitos Autorais brasileira diz que a criação intelectual, a obra intelectual, é uma criação de espírito. Então, naturalmente, uma obra gerada por inteligência artificial, ela não tem tutela, não é protegida pela Lei de Direitos Autorais aqui no Brasil. Eventual proteção para essa obra gerada por inteligência artificial teria que haver uma nova lei, criando uma nova categoria de obra gerada por inteligência artificial, para ter algum tipo de proteção, porque não é criação do espírito, não é obra intelectual e não tem tutela. Eventualmente, autor de livro que use ferramenta para ajudar na sua pesquisa, para ajudar na sua criação, ele deve fazer, por questão de transparência, que até a doutora Patrícia disse, essa menção ao uso de inteligência artificial. Mas aquela obra puramente gerada por inteligência artificial, ela não tem proteção e pode ser copiada por qualquer pessoa. Aliás, é muito interessante, né? Porque as empresas, a OpenAI, por exemplo, o grande financiador da OpenAI, que é responsável pelo ChatGPT, é a Microsoft. Então, pensar que não tem um intuito lucrativo, uma finalidade lucrativa, é de alguma forma até ingênua, né? Pensar que as empresas por trás desses sistemas de inteligência artificial não têm finalidade lucrativa, não têm uso lucrativo da eventual uso da ferramenta, é um pouco ingênuo pensar dessa forma, porque senão a Microsoft não iria investir na OpenAI milhões de dólares que já investiu. Então, nós temos que, e o meu discurso não é contrário ao uso da inteligência artificial, é o uso da inteligência artificial responsável e com transparência, e principalmente respeitando os criadores, os autores, os titulares de direitos, e não trazendo uma concorrência desleal para a indústria criativa brasileira. Por que o autor brasileiro ele é menos importante que o autor europeu? Eu não entendo qual é essa razão dessa discriminação com a indústria criativa brasileira. Aqui, no Brasil, inclusive, nós temos, além dessa questão da inteligência artificial, o próprio Marco Civil da Internet, que é de 2014, que realmente ele representa um obstáculo para a indústria criativa. Mas, voltando agora para a inteligência artificial, eu acho que agora é o momento, então, da sociedade brasileira prestar atenção no perigo que pode trazer essa disciplina legal ao uso de sistemas de inteligência artificial e o perigo que isso representa para os criadores e para a indústria criativa. Então, legisladores, congressistas, senadores brasileiros, por favor, pensem nos criadores, pensem no autor brasileiro, na cultura brasileira, que nós não queremos ser o que a nossa cultura represente, seja afetada por sistemas de inteligência artificial. Nós queremos evoluir. É isso. Obrigado. E, Dalton, antes de passar para o Fred, você representa a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos. Em algum momento, esses 12 juristas ouviram a BDR, ou em algum momento a BDR foi convidada para discutir esse tema? Não foi convidada,
nós, inclusive, procuramos alguns membros dessa comissão de juristas e levamos a nossa preocupação e fizemos um paralelo com a Diretiva Europeia de 2019, dizendo a Diretiva Europeia ela é limitada, ela é rígida e permite apenas e tão somente a reprodução por entidades sem finalidade lucrativa. Vocês têm que observar isso. Quando eles apresentaram o texto, no final de 2022, e quando o senador Rodrigo Pacheco apresentou esse projeto de lei no Senado Federal, nós procuramos o senador Carlos Viana, que, coincidentemente, foi nomeado presidente dessa comissão temporária. Procuramos também o senador astronauta Marcos Pontes, que é o vice-presidente dessa comissão temporária, e buscamos também o senador Eduardo Gomes, que é o relator dessa comissão temporária, e levamos para ele uma carta assinada por todas as entidades, a BDR, Abre Livros, CBL, SNEL e IPA, Abre Livros também, e a IPA, Federação Internacional dos Editores. Levamos a eles uma carta fazendo uma comparação entre a Diretiva Europeia de 2019 e o projeto de lei de 2023 e pedindo ajustes no projeto de lei de 2023. Então, nós esperamos, de alguma forma, sensibilizar esses senadores a justamente pensar no autor do livro brasileiro e no criador intelectual brasileiro, porque nós precisamos adequar o texto brasileiro antes que ele vá à votação, porque uma vez indo à votação e sendo aprovado, vai trazer uma insegurança jurídica muito grande e vai trazer o quê? Discussões judiciais, que é o que nós não queremos. Muito obrigado. Fred, antes de te passar a palavra também, eu gostaria de te contar que neste mesmo auditório aqui, anteontem, a gente teve um anúncio de que Bogotá vai novamente homenagear o Brasil na sua feira internacional. Você fala diretamente da Colômbia, então eu gostaria de cumprimentá-lo em nome de todos os bogotanos e agradecê-lo também pela homenagem e te perguntar, então, do ponto de vista internacional, em especial da região da América Latina e do Caribe, como é que você vê o futuro dos direitos autorais frente a essas ferramentas de inteligência artificial? Obrigado. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar neste evento, embora é triste não poder estar personalmente com vocês, aproveitando o seu clima maravilhoso. Peço desculpas por não ter feito minha apresentação em português, mas como vocês podem ouvir, falo muito mal. Só la voy a hacer en español, aunque voy a tentar hablar muy lento. Voy a compartir minha apresentação en PowerPoint. Cuando hablamos de derecho de autor, siempre hemos tenido una gran sombra que es el garantizar la seguridad social de los autores, autoras y artistas. Siempre tenemos un sistema garantista de derechos, pero no necesariamente eso garantiza que los autores y autoras puedan vivir de la explotación económica de sus obras, que reciban suficiente dinero para dedicarse a crear. Y ahora tenemos un reto nuevo, un reto mucho más grande, y es la automatización de algunos sectores creativos. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué tan creativa es la inteligencia artificial? Patricia ahorita muy bien decía, la inteligencia artificial solo es una herramienta, y está en lo cierto. Entonces, la inteligencia artificial existe hace muchos años. Sin embargo, no avanzaba porque necesitábamos dos cosas que ahora sí se dieron. Lo primero eran los macrodatos. Necesitábamos mucha información automatizada. Y por otra parte, necesitábamos mayor velocidad de los ordenadores, de nuestros computadores. Eso ya se dio. Entonces ahora nos permite hacer los procesos de machine learning. Eso no quiere decir que una máquina pueda en este momento aportar al estado del arte o llegar a ser creativa. ¿Qué pasa? Si nosotros nos ponemos a pensar por qué nosotros identificamos a un perro, no sabemos muy bien. Los perros son peludos, tienen 4 patas, tienen ojos, nariz, pero un gato también. Anteriormente, yo tenía que diseñar un algoritmo con la fórmula mágica para que la máquina definiera qué es un perro. Yo ya no tengo que hacer eso. Ahora en el proceso de Machine Learning, lo único que tengo que hacer es tener una gran base de datos
con fotos e ilustraciones de perros, etiquetados como perro. Y le digo a la máquina, busque parámetros que le permiten identificar qué hace a un perro un perro. Y la máquina inmediatamente lo va a hacer. La máquina no necesariamente va a entender el concepto de perro, simplemente va a entender que para los humanos cierta representación gráfica es un perro, y por eso DALL-E o Midjourney va a poder sacarnos una imagen de un perro al escribir. Vamos a hacer un ejercicio, digamos, tenemos esta pintura icónica, y en su momento, cuando crean la cámara fotográfica, muchos dijeron, la pintura o el retrato va a dejar de hacerse. Y no ocurrió. Luego vino el expresionismo. Y dijimos, mire, usted puede con una fotografía tomarle una foto a las personas en el lago, o puede representarlo mediante el puntillismo. Y las dos expresiones artísticas van a convivir. Cuando se le pide a la máquina que amplíe este cuadro, hizo este ejercicio. Si ustedes ven, la máquina cometió un error. En la pintura original, que es esta, el señor tiene un bastón. En la siguiente imagen, la máquina interpretó que el bastón era también una sombrilla. Un humano fácilmente identificaría ese error, la máquina no, porque la máquina no está entendiendo muy bien qué está representando. ¿Y esto por qué ocurre? Vamos a explicar de manera muy sencilla cómo es el proceso de Machine Learning. Supongamos que la máquina tiene acceso a estas imágenes. Por supuesto, esto es a miles y miles de imágenes. La máquina va a encontrar estas imágenes etiquetadas. Muchos humanos, cuando hicimos el ejercicio, identificaron, les pedimos que escogieran una palabra, que con solo una palabra lograran identificar todas las imágenes, lo que tuviera en común. Y la más sonada fue salir. Entonces, en la primera tenemos un tren saliendo del túnel, un perro que quiere salir, burbujas saliendo de la fábrica, algo que sale de la caja, una persona saliendo, una nave espacial saliendo, mariposas saliendo y el genio saliendo. Entonces, la palabra es salir. Para la máquina, entonces empieza a identificar que para los humanos estas imágenes tienen algo en común, que es salir. La máquina no entiende el concepto de afuera o de salir. Sencillamente empieza a entender entre comillas, que para los humanos estas imágenes tienen algo en común con el concepto salir. Cuando yo le pido a la máquina que me dibuje un tren saliendo, entonces ella va, dentro de su base de datos tenía esta ilustración que los humanos etiquetaron como salir, y va a tener otras imágenes de trenes saliendo de un túnel. Entonces la máquina me va a graficar esto. Pero puede que la máquina cometa un error y haya asociado con otras imágenes, y entonces esta que está etiquetada, la central, que está etiquetada como salir, también la asocie con una chimenea. Entonces es posible que cuando yo le pida a la máquina que me dibuje un tren saliendo de un túnel, lo que haga es mostrarme una chimenea. La máquina no va a saber entre comillas, no va a entender por qué cometió un error, porque para ella está haciendo algo similar al concepto que ya habíamos etiquetado los humanos como salir. Esto, por supuesto, estos errores se van solucionando con muchas pruebas, y entre más grandes las bases de datos, pues más se van a solucionar. Y acá nos llega la primera pregunta, y es que la máquina no aprende sola. El proceso de Machine Learning requiere que se utilicen muchas obras creadas por seres humanos, protegidas por derecho de autor. Entonces acá yo tengo la Mona Lisa, que es parte del dominio público, la puedo usar sin problema. No necesariamente puedo quedarme con obras del dominio público porque necesito mucha más información. En este caso, cuando se le pide a la máquina que amplíe la pintura, no le puso piernas a la mujer. Cualquier humano entendería que lógicamente al ampliar la imagen hay un torso debajo. La máquina no comprende que esto es un ser humano, simplemente siguió los parámetros del trazado y colores y completó la imagen. Entonces yo necesito introducirle muchas más fotos de cuerpos humanos, de paisajes, para que la máquina comprenda que acá debía haber piernas.
Y acá nos preguntamos qué debemos hacer cuando se utilizan obras protegidas por derecho de autor en el proceso de Machine Learning. Este es un ejemplo para la creación de imágenes. Para efectos de la presentación lo hago solo con imágenes, pero aplica para música y para texto. Son procesos, digamos que similares. Para imágenes, ¿cómo le enseño a la máquina a dibujar un gato? Entonces, para que sepa qué hace a un gato, le meto muchas bases de datos con imágenes de gato etiquetadas como gato. La máquina coge la imagen, difumina la imagen poniéndole ruido. Entonces, si ustedes ven, cada vez el gato se nota menos, hasta que está lleno de píxeles de color que no me permiten que sea un gato, y luego regresa y empieza a quitarle el ruido o los píxeles hasta volver a la imagen del gato. Esto lo hace miles y miles de veces hasta que la máquina entiende qué representación gráfica permite un humano identificar que eso es un gato. Entonces con el perro va a ser lo mismo. Aprende qué hace a un perro, entonces coge miles de imágenes de perros, hace el proceso de difusión hasta que aprende a dibujar perros. Luego, cuando yo escriba perro en Dalí, me va a botar una imagen que no necesariamente está siendo inventada por la máquina, porque la máquina no es creativa. ¿Qué hace la máquina? Si yo le pido que cree un rostro humano, entonces la máquina lo que va a hacer es coger la imagen azul, que es una foto protegida por derecho de autor, las dos imágenes azules protegidas por derecho de imagen y por derecho de autor. Inicialmente lo que hacía la máquina era una superposición, pone una foto encima de otra foto y nos da el resultado rojo, que no es bueno. Pero con el proceso de difusión, la máquina aprende a coger píxeles y armar una imagen completamente nueva, que es la verde. La imagen verde, esta imagen verde es un rostro humano completamente inventado, que surge del revuelto o de combinar las otras dos imágenes que sí están protegidas por derecho de autor. ¿Qué están alegando las asociaciones de ilustradores, fotógrafos y dibujantes? Esto viene siendo una obra derivada. Recientemente hubo una demanda a la fundación de Andy Warhol por haber usado la fotografía de Prince, y se dijo, si usted usa para su pintura la foto de Prince, necesita autorización para hacer la obra derivada. En este caso también se necesitaría autorización porque está creando una obra derivada. En algunos tribunales puede que se diga que esto es fair use o fair dealing, y entonces que se podía hacer sin permiso. En los países latinoamericanos, en la gran mayoría no tenemos esta figura, entonces habrá que ver. El gran interrogante es que la mayoría de estas empresas tienen su domicilio en países anglosajones donde sí hay fair use, y habrá que ver. Pero ¿qué es lo más importante para definir acá? Y es la brecha de capital humano que se está generando. Si realmente nuestros autores están aprendiendo en sus universidades lo que necesitan aprender para estos nuevos o este mundo automatizado. Porque puede que la inteligencia artificial no sea creativa, pero por ejemplo, esta inteligencia artificial permite que yo me grabe y después me convierta en el personaje que yo quiera. Puedo ser asiático, o puedo ser un dragón, o puedo ser un extraterrestre, y lo hace automáticamente. Eso necesariamente va a implicar que muchas personas que se dedicaban a maquillar o a arreglar y todas estas horas de trabajo se van a perder. Como puede pasar también con las inteligencias que ahora me arreglan la imagen. Entonces el ilustrador, yo lo sigo contratando, pero le pago ahora un poco menos porque dedica menos horas a la ilustración, y después pasamos esa ilustración por una máquina que no la mejora. Entonces va a haber menos. Como va a pasar también con traducción, que no necesariamente el oficio desaparece. Yo necesito traductores, y necesito traductores de lenguaje natural, porque la máquina no entiende lo que está traduciendo. Pero necesariamente, si antes necesitaba 10 traductores, ahora en mi unidad editorial voy a necesitar solo uno o una. Y eso va a ser problemático en términos de seguridad social. Entonces hay muchos interrogantes. ¿Cómo vamos a proteger lo que crea un ser humano con ayuda de la inteligencia artificial? Y habrá que determinar hasta dónde va el aporte humano original, hasta dónde la máquina. Habrá que definir muy bien qué pasa con las
las creaciones autónomas de inteligencia artificial generativa, y más que todo habrá que preguntar cómo vamos a garantizar la seguridad social de nuestros autores frente a estos nuevos escenarios, que parte desde cómo vamos a modificar la educación universitaria. La solución no es prohibir el uso de ChatGPT, porque a nosotros nunca nos prohibieron usar la calculadora en el colegio. Hay que aprender es cómo insertamos estas tecnologías en los nuevos modelos educativos para que las personas aprendan lo que realmente se necesita o va a necesitar el mercado en unos 5 años. Muchas gracias a todos y a todas. Obrigado. Graças, Fred. Nós já estamos super adiantados aqui no horário, mas eu acredito que a gente consiga abrir perguntas para a plateia. Então, caso alguém queira fazer alguma pergunta, basta levantar a mão. Boa tarde a todos da mesa. Eu sou o Victor Bandeira, falo da Fundação Biblioteca Nacional, do Escritório de Direitos Autorais. Atualmente a gente vive numa linha muito tênue, né, em relação ao uso da inteligência artificial na criação de obras intelectuais. E cada vez mais a gente tem recebido pedidos com a utilização, tanto em textos literários como imagens. Queria saber de vocês se há algum mecanismo, alguma forma da gente poder mensurar isso em relação à proteção de obra intelectual. Dizer se ela é passível de ser registrada ou não. Ou se não tem, né? Se de fato, a partir do momento que a pessoa utilizou, declarou que utilizou a ferramenta, alguma ferramenta de IA, ela não é considerada protegida. Obrigado. A Biblioteca Nacional não consegue investigar todo o processo criativo. Ela geralmente tem um princípio da boa-fé, ela registra aquilo que foi declarado, e o fato de ser registrado na Biblioteca Nacional não atribui a propriedade como um registro de imóveis atribui a propriedade a quem registra o imóvel. Então, a biblioteca de boa-fé pode registrar, agora esse registro é passível de anulação, ele é um registro indicativo, ele indica precedência temporal, mas ele não é absoluto. Quer dizer, o fato de registrar uma obra na Biblioteca Nacional não dá ao seu autor o pleno direito de oponibilidade a terceiros em relação à obra. Então, eu acho que registra, mas talvez um instrumento declarando que a boa-fé e a responsabilidade do autor declarado prevalecem em relação à biblioteca e em relação a terceiros também, tá? E até em complemento, o registro na biblioteca ele é declaratório, ele não constitui direitos, porque pela lei brasileira, ao contrário da lei norte-americana, aqui no Brasil, a mera criação de uma obra intelectual, ela já goza de proteção, ela já é protegida. Agora, para fins de discussão da autoria da obra e do tempo que se criou, que nós recomendamos que se faça o registro na Fundação Biblioteca Nacional. Agora, se a obra ela foi, em parte, gerada por sistema de inteligência artificial e em complemento à criação de um autor, é difícil, né? Porque a Biblioteca Nacional ela não tem como investigar. Então, pelo princípio da boa-fé, eu concordo com o Gustavo, ela faz o registro. Agora, se a obra ela foi gerada 100% por inteligência artificial, que é aí que é a grande dificuldade, e uma pessoa física de má fé omite esse fato da Fundação Biblioteca Nacional e ela se diz criadora daquela obra que foi gerada por inteligência artificial, a rigor aquela obra não goza de nenhuma proteção. Então, seria necessário comprovar que aquela obra ela foi gerada por sistema de inteligência artificial, mas a rigor não tem nenhum tipo de proteção legal. Mais alguma pergunta? Como eu disse, a gente está super avançado, então eu acho que a gente podia já encerrar por aqui. Eu gostaria, então, de perguntar se temos alguma consideração final, se alguém quer fazer alguma pontuação para a gente poder finalmente ir almoçar. Doutor Gustavo? Só um rápido registro, eu acho que eu falo isso aqui sobre tradução.
Eu acho que é importante registrar que o centenário de Milor Fernandes ocorreu semana retrasada, por aí. Milor, um grande tradutor, que por mais que a inteligência artificial queira traduzir, mas não se chegará à genialidade de Milor Fernandes, o talento que vem toda uma... Por mais que o computador absorva a história do mundo, a genialidade, a obra do espírito de uma pessoa que traduza, que escreva na sua língua aquilo que o seu autor originário escreveria se fosse nativo daquela língua, isso só a genialidade, só a criação humana. Então, viva a máquina, muito bem, parabéns, mas nós somos muito superiores, eu acredito muito no ser humano. Muito obrigado, então. Eu queria agradecer a doutora Patrícia, Fred, Dalton e Gustavo. Agradecer a vocês também que ficaram conosco. Dizer para você, Fred, que eu espero imensamente poder prestigiar a feira em Bogotá e, quem sabe, te dar um abraço presencialmente. Agradecer a vocês todos que ficaram conosco e dizer que a programação retoma, a programação aqui do Rio International Publisher Summit, retoma às 14 horas, com a participação e com o apoio do Publish News. A gente vai ter mais 2 mesas no período da tarde. Então, espero revê-los em breve. Até daqui a pouquinho, então. Obrigado, gente.